Quero começar falando com você hoje, citando as palavras de Jesus Cristo em Mateus 25:34. Olá, benditos de meu Pai. Você vai entender porque eu estou cumprimentando você desta forma. Quero fortalecer o amor de Deus por você, por sua família, a minha oração. Que o Senhor esteja derramando cada vez mais do amor dele, da paz, da graça sobre você e sua família. Então, aos nossos avisos. Na próxima semana, nós teremos nosso culto de oração e estudo bíblico. Você já sabe, quinta-feira, às 20 horas, online, e você pode entrar em contato com Márcia ou com Cláudia para que elas lhe convidem e mandem o link para você e você participe. Da mesma forma, na nossa reunião com jovens às 19 horas no sábado. E no próximo domingo, dia 5/9, nós teremos nossa ceia às 17 horas presencialmente. Então você pode participar presencialmente ou então pode nos acompanhar ao vivo pelo canal do Instagram ou do Facebook, sempre às 17 horas, da mesma forma que neste domingo. Quero parabenizar nosso aniversariante da semana. Alguém que eu tenho aprendido a amar muito, a respeitar, por causa da sua vida diante do Senhor. Parabéns, Marquinhos, Marcos Antônio Ferreira de Oliveira. Marquinhos aniversaria no dia 3 de setembro. E a minha oração é que o Senhor esteja sempre derramando o seu amor sobre você, que as palavras do Senhor estejam sempre com você para onde você for. Parabéns, meu irmão. Então, estamos caminhando. Nas últimas semanas, eu tenho falado sobre amor e restauração na relação com a vida em Deus. Temos falado que o amor de Deus é relacional e é para todos. A graça é para mim, é para você, é para todos nós. A vida é para todos os seres humanos. Nesse sentido, vimos a influência do Éden ou do pecado exercido no Éden por Adão para toda a humanidade. Vimos quem são os nascidos no Éden, depois vimos quem são os nascidos no Calvário. E na semana passada eu falei sobre entendendo o comportamento gerado no Calvário, baseado em Romanos capítulo 8, nos versos 1 e 2. Então, falei sobre quem escolhi ser, como escolhi viver, e falei sobre a constante luta da mente contra os desejos, e também percebemos que a mente submetida ao espírito resulta em vida e paz. Eu quero excepcionalmente hoje dar continuidade a esta palavra, e aí a gente vai estudar um pouquinho do texto de Romanos capítulo 8, nos versos 14 a 17, que eu trouxe a semana passada no corpo do texto, citado, da minha fala citada na semana passada, Romanos 8, 14 a 17, e eu vou falar hoje sobre entendendo filiação, liberdade e poder. Diz assim o apóstolo Paulo aos Romanos: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos ou clamamos, Abba, Pai. Poderíamos dizer Paizinho ou Painho. No verso 16, o apóstolo Paulo diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros,
herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Então, meu objetivo nesse momento é para que eu destaque exatamente essa condicional. Veja, eu participo dos sofrimentos de Cristo, participarei da glória do Senhor. Então veja essa condicional. Nesse sentido, eu entendo que o texto nos traz duas lições, dois ensinamentos muito importantes. Quem entende a quem pertence precisa entender claramente quem é. Então, entendendo a quem pertence. Veja, eu vou repetir os versos 14 e 15. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Veja o que diz o apóstolo João, capítulo 1, no verso 12. Nesse sentido, João 1,12, o apóstolo frisa claramente que o Senhor veio para os seus não o quiseram. A gente está falando de Jesus Cristo. E aí o apóstolo João diz que aos que creram, o Senhor deu o poder de tornarem-se filhos de Deus. Então veja que a gente está falando aqui de fidelidade ao Senhor. Aos que creram, foram tornados filhos de Deus. Nesse sentido, o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 15, nos versos 16 a 25, e eu quero destacar aqui esses resultados. Veja o que o apóstolo Paulo fala. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E quando ele fala esse contrário ao Espírito, ele está falando do Espírito de Deus. O Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas aí o apóstolo Paulo continua falando, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. A gente tem visto muito isso. Então, o apóstolo Paulo, a partir do verso 19, passa a falar sobre as obras da carne. Aqueles que são guiados pela carne, o que fazem? A partir do verso 19, então 19, 20 e 21, se você quiser ler depois, pode ler. E ele conclui essa parte no capítulo 21, no final, quero dizer, dizendo, no final do verso 21, dizendo, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aí ele fala sobre o fruto do Espírito. Veja que o Espírito luta contra a carne. Nesse sentido, quem obedece ao Espírito de Deus pratica o que o Espírito de Deus quer. E o apóstolo Paulo chama isso de o fruto do Espírito. Aí ele começa a relatar também sobre o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aí o apóstolo Paulo diz no final do verso 23 que contra essas coisas não há lei. Perceba, quem aplica a vida no Espírito de Deus, não há lei. Porque na realidade está falando sobre, ou está seguindo sobre a lei do amor. No verso 24, o apóstolo Paulo diz, a gente está em Gálatas capítulo 5, 24, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. No verso 25 ele diz,
Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Nesse sentido, é assim que ele nos fala. Essa é a mensagem que ele nos traz. E em 2 Timóteo capítulo 1, no verso 7, o apóstolo Paulo, falando ao seu discípulo, diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Já já a gente fala sobre esse poder, mas perceba, o espírito que Deus nos deu é espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Essa é a fala do Espírito Santo para mim, para você, para todos nós. Então, quem consegue entender isso não vive dominado pela carne. Como é que vive, Emilson? Vive na promessa, irmãos. Vive na promessa. Vive exatamente exercendo o que o Senhor falou em Jeremias capítulo 31, nos versos 33 a 34. Essa era a promessa, ou é a promessa para o povo de Israel. A promessa que a gente acabou de ler em João capítulo 1, e de repente o povo de Deus não quis. E essa janela é aberta para nós. Nesse sentido, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Perceba que o Senhor tem uma aliança. Essa aliança, como eu disse, foi para o povo de Israel. E a janela foi aberta para nós, por isso nós fomos adotados, como nós lemos. Mas essa é a aliança feita conosco pelo Senhor. Ele declara: eu vou colocar a minha lei no coração de vocês. Escreverei a minha lei nos seus corações. Ele está falando da lei do amor. Serei Deus deles, ou serei Deus de vocês e vocês serão meu povo. Ninguém mais ensinará a vocês sobre Deus. Conheça o Senhor, porque todos vocês me conhecerão, diz o Senhor, desde o menor até o maior. Eu não lembrarei mais dos seus pecados. É assim que diz o Senhor. Essa é a aliança. Então, nesse sentido, quando eu entendo a quem pertenço, entendo quem sou. Nesse sentido, eu preciso entender a quem pertenço. E se eu entender a quem pertenço, eu vou entender que em mim há o Espírito Santo de Deus. E que em mim a carne não tem poder. Ou seja, a minha vontade própria, o ego, aquilo que eu citei a semana passada, os textos falados, todas as lutas, isso me traz um segundo ensinamento. Quando se sabe o que quer, sabe-se o que possui. Veja os versos 16 e 17, a gente está em Romanos capítulo 8. Romanos 8, 16 e 17, que nós já lemos, vamos repetir. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se, veja, novamente é condicional, o apóstolo Paulo sempre trazendo condicional. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se, de fato, participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Veja, a fala do apóstolo Paulo é bem direta. Aqui não tem como esconder, não há subterfúgios na palavra de Deus. Não tem como fingir, não tem como dizer,
isso não é para mim, é para todos nós. Porque veja, o discurso do apóstolo Pedro ao Sinédrio, em Atos capítulo 5, nos versos 30 e 32, logo depois deles terem participado daquele milagre com aquela pessoa que estava, com aquele homem que era aleijado, estava na escadaria do templo pedindo esmola. Acontece uma confusão, de repente levam Pedro e os discípulos de Jesus para o Sinédrio, e aí ele chama a atenção de Pedro e dos discípulos, dizendo que não pode sair falando daquela forma, e aí a fala de Pedro é: o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Diz o apóstolo Pedro: nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. O Espírito Santo está em quem obedece ao Senhor. Nós poderíamos até saber muitos textos bíblicos, recitar versos decorados, nós poderíamos falar até de Jesus, mas se não o obedecermos, não somos dele. É assim que fala de Jesus Cristo: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Ele é claro nisso também. O apóstolo Pedro, aqui em Atos capítulo 5, no verso 32, diz que Deus concede o seu Espírito aos que lhe obedecem. Aqui é uma situação que nós podemos pensar assim: nós obedecemos porque temos o Espírito. Temos o Espírito, obedecemos. É uma retroalimentação. Aquele que tem o Espírito Santo quer obedecer ao Senhor. Veja, Filipenses capítulo 3, os versos 7 a 11, o apóstolo Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Ele está falando dos sofrimentos dele, como decorrência do exercício de seu ministério, de seu serviço. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, diz o apóstolo Paulo, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Veja o prejuízo do apóstolo Paulo em termos materiais. Eu as considero como esterco. Outra tradução traz refúgio, mas na realidade a palavra quer esterco mesmo, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ou quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele continua falando, ele vai dizer que eu não consegui ainda, mas eu deixo as coisas passadas para trás e corro adiante para o alvo. O fato é que, veja o que o apóstolo Paulo fala: a justiça dele vem da lei. O que quer dizer isso? Quer dizer que as obras justificam aquilo que eu faço. Nesse sentido, obedeço à lei, é esforço próprio, sou justificado. Mas não é pela lei. O apóstolo Paulo diz aqui que a justiça de Deus se baseia na fé. Exatamente
na fidelidade, na obediência. Por isso que no texto lido anteriormente, ele fala que o Espírito Santo está em quem obedece ao Senhor. Por quê? Porque a justiça de Deus baseia-se na fé. A base da justiça divina é fidelidade, obediência. Nesse sentido, é por isso que em Colossenses capítulo 1, nos versos 24 a 29, ele diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. Vejam, me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Já falei, resultado do serviço do ministério do apóstolo Paulo ao povo, à igreja. Então ele diz: completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Veja, dela, diz ele, ou o apóstolo Paulo, me tornei ministro, servo. Ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída. Então ele atribui o trabalho dele dado diretamente por Deus a ele. Que trabalho é esse? De apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus. A palavra de Deus plena, puro evangelho, preciso apresentar a vocês, o apóstolo Paulo diz. Ele diz: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas agora foi manifestada aos seus santos. A seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. Que mistério é esse? Cristo em vocês, a esperança da glória. A vivência do Cristo vivo na igreja, para que as pessoas entendam que o Senhor é o Senhor da fé. A sua base de justiça está na fé, na fidelidade, na obediência. Cristo obedeceu ao Senhor e nós o obedecemos. Então, nesse sentido, Cristo em vocês, a esperança da glória. Como se dissesse, o testemunho de vocês vai ser esperança para outras pessoas. E basicamente ele diz isso, aos romanos também. Nesse sentido, é como se Cristo estivesse clamando, através de vocês. Como eu diria, pregando através de vocês, como se Cristo estivesse conclamando as pessoas através de vocês. A vida de vocês resgatarão, ou vocês serão usados, digo eu, para resgatar vidas, mas que eu não estou falando só de palavras, irmãos, eu estou falando de testemunho no Senhor, de quem entende que é pela graça, que não é pela lei, que não é por obras, é pelo amor que o Senhor derrama em nós e nós saímos derramando naqueles que convivem conosco, que cruzam conosco, que passam conosco no caminho da vida, no dia a dia. Nesse sentido, o apóstolo Paulo diz, verso 28, a gente está em Colossenses 1, 28, nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, diz o apóstolo Paulo, eu me esforço lutando, conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Você talvez me pergunte, Milton, você vive dizendo que você não precisa fazer esforço, você não precisa se esforçar, basta seguir ao Espírito. Sim, mas aqui o texto
Diz, Emilson, que o apóstolo Paulo lutava conforme a sua força. Pois é. Veja, essa força que atua poderosamente nele não é força dele. A Almeida Revista Atualizada traz, nesse sentido, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. É uma boa tradução. Que poder é esse que vem referenciado na revista, na tradução Revista Atualizada como eficácia? A palavra poder aqui, ou força, né? Força e eficácia é dunamis, é força, poder propulsor. Por isso que eficiente, eficaz, é a mesma palavra usada em Atos 1:8, quando Jesus Cristo diz aos seus discípulos: vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. É a mesma palavra. O apóstolo Paulo não gasta as suas forças, né? Ele se esforça com as forças do Espírito Santo. Nesse sentido aqui, a força não é dele, o poder não é dele, o poder é do Espírito. E eu já quero caminhar para a minha conclusão. Nesse sentido, veja Gálatas capítulo 6, nos versos 14 a 17. Nenhuma das lutas do apóstolo Paulo aconteceram com a sua própria força. Sempre com as forças, ou com a força que o Espírito Santo lhe propôs. Precisamos entender isso. Não é o próprio esforço. Gálatas 6, 14 a 17. Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Uma nova criatura. Paz e misericórdia, diz o apóstolo Paulo, estejam sobre todos os que andam conforme essa regra. Que regra é essa, irmãos? É exatamente aqui, ó. O que importa é ser nova criatura, viver em amor, ter o fruto que é do Espírito, não é fruto meu, não é fruto próprio, não é fruto desencadeado por mim, não pelas minhas forças para que eu não me glorie, mas pela graça dada por Deus a mim, pela graça dada por Deus derramada em você. Aí o apóstolo Paulo diz no verso 17, vou ler o verso 16 de novo: paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, a regra do amor, e também sobre o Israel de Deus. Verso 17, sem mais, que ninguém me perturbe, que ninguém me moleste, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Eu trago em meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Essas marcas são as marcas conseguidas, adquiridas, porque o apóstolo Paulo entendeu que precisava morrer. Como Jesus Cristo nos disse nos evangelhos, vocês precisam tomar a cruz de vocês, mortificar-se diariamente e me seguirem, porque perdendo a vida, vocês ganharão a vida eterna. Então, nesse sentido, recebendo o Espírito Santo, somos posse adquirida do Senhor por causa do derramamento do sangue de Jesus Cristo no Calvário por nós. É claro
É muito claro para mim, quando eu leio esse texto de Romanos capítulo 8, que eu preciso entender a quem pertenço. Eu preciso entender quem foi que me adquiriu. E se eu sei o que quero, porque eu entendi a quem pertenço, eu sei o que eu possuo. E eu possuo o poder dado pela graça de Deus para mim. O dunamis do Senhor está em mim e está em você. Eu preciso falar como o apóstolo Paulo fala, se é que você tem o Espírito. Porque se você tem o Espírito, a carne, o seu ego, a sua própria vontade já não mais domina você. Você é guiado, guiada pelo Espírito. Essa é a minha oração para você. Vamos orar? Quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor traz uma palavra viva e eficaz. Uma palavra que sabe distinguir o que tem na mente e no coração. Sabe claramente o que pensamos e o que planejamos. O Senhor sabe se o Espírito dele está em nós, porque é a obediência que marca isso. É meio que uma retroalimentação. Obedeço porque tenho o Espírito. Tenho o Espírito porque obedeço. Isso é muito bom saber, Senhor. É bom saber a quem pertenço e o que possuo, o poder que tenho. Mas esse poder não é para mim. Eu recebi para ser testemunha, e essa testemunha não é testemunha de fala, também de fala, mas é testemunha de vida, é testemunha de quem vive, experimenta essa vivência, que é vida abundante, vida plena, vida completa. E apesar do pecado, como diz o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 7, nós temos o Espírito de Deus em nós e vivemos conforme a vontade do Espírito. Se é que o Espírito de Deus está em nós, o seu Espírito testifica com o nosso Espírito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está sempre cumprindo a sua palavra, apesar de nós não sermos quem deveríamos ser. Mas entendo claramente que o Espírito de Deus que está em nós faz com que façamos a vontade do Senhor. Porque, afinal de contas, é espírito de liberdade, não espírito de escravidão. É o Espírito que nos concede o seu fruto, e fruto em amor. E a minha oração clara é que o amor de Deus atinja a todos aqueles que podem me ouvir, que podem me ver. Que o amor de Deus seja derramado em todos e para todos, para a honra e glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Minha oração clara para você, que o amor de Deus, a sua paz e o seu Espírito estejam sempre com você, que o rosto do Senhor esteja contemplado em você e que o Senhor te abençoe e te guarde. Deus te abençoe.